A paz do Senhor, meus amados amigos e irmãos em Cristo Jesus, que alegria estarmos mais uma vez para uma EBD online da Alfa e Ômega. E no dia de hoje, nós, na lição de número 10, iremos falar do cativeiro de Israel, o reino do norte. Sim, nós que estamos estudando o plano de Deus para Israel em meio à infidelidade da nação, as correções e os ensinamentos divinos no período dos reis de Israel, veremos como o pecado de Israel trouxe consequências terríveis. A leitura bíblica em classe está no livro de 2 Reis 17, mas antes há um convite que o Senhor faz à nação de Israel e serve também para nós hoje, que é o texto áureo que está em Oséias 6, vinde e tornemos ao Senhor, porque Ele despedaçou e nos sarará, fez a ferida e a ligará. Assim, a verdade prática diz que Deus sempre adverte o seu povo sobre os perigos da idolatria e suas terríveis consequências. Deus, pelo seu infinito amor, sempre cria um meio de consolar, sim, de confortar, de edificar o teu povo. Mas quando o teu povo insiste em tomar caminhos que não glorificam o teu santo nome, Deus exorta, Deus até mesmo permite que situações adversas, angustiantes, aflitivas venham a acontecer com o seu povo, para que o seu povo se volte para Ele, se coloque novamente no centro da sua vontade, pois no centro da sua vontade gozará de uma vida feliz, de uma vida mais plena, assim o adorando na beleza da sua santidade. Bem, nós vemos aqui o livro de 2 Reis trazendo o contexto do rei Oséias, que no ano do 10º de Acás, rei de Judá, começou a reinar Oséias, filho de Elá, e reinou sobre Israel em Samaria durante 9 anos. Fez o que era mal aos olhos do Senhor, contudo, não como os reis de Israel que foram antes dele. Contra ele subiu Salmanasé, rei da Assíria, e Oséias ficou sendo servo dele e dava-lhe presentes, em outras traduções, dava-lhe tributos, pagava impostos. Porém, o rei da Síria achou em Oséias conspiração, porque enviara mensageiros a So, o rei do Egito, e não pagava os presentes ao rei da Síria cada ano, como antes. Então o rei da Síria o encerrou e aprisionou na casa do cárcere, porque o rei da Síria subiu por toda a terra e veio até Samaria e cercou por 3 anos. No ano 9 de Oséias, o rei da Assíria tomou Samaria e transportou a Israel para a Síria e fê-los habitar em Alá e em Rabor, junto ao rio Goza e nas cidades dos Medos. E sucedeu assim por filhos de Israel pecarem contra o Senhor, seu Deus, que o fizera subir da terra do Egito, de debaixo das mãos de Faraó, o rei do Egito, e temeram a outros deuses, e andaram nos estatutos das nações que o Senhor lançara fora diante dos filhos de Israel e nos costumes dos reis de Israel. E os filhos de Israel fizeram secretamente coisas que não eram retas contra o Senhor, seu Deus, e edificaram altos em todas as suas cidades, desde a torre dos atalaias até a cidade forte, e levantaram estátuas e imagens do bosque em todos os altos e outeiros e debaixo de todas as árvores verdes. Isso aqui são altares a ídolos, e queimaram ali incenso em todos os altos, como as nações que o Senhor transportara de diante deles, e fizeram coisas ruins para provocarem a ira do Senhor, e serviram os ídolos, dos quais o Senhor lhes dissera, não farei essas coisas. E o Senhor protestou a Israel e a Judá pelo ministério de todos os profetas e de todos os videntes, dizendo, convertei-vos de vossos maus caminhos, guardai os meus mandamentos e os meus estatutos, conforme toda a lei que os ordenei a vossos pais e que eu vos enviei pelo ministério dos meus servos, os profetas. Sim, porém, não deram ouvidos. Antes endureceram a sua cerviz, como a cerviz de seus pais, que não creram no Senhor, o seu Deus. Também fizeram passar pelo fogo os seus filhos e as suas filhas, e deram-se a adivinhações, e criam em agouros, e venderam-se para fazer
o que era mal, venderam-se para fazer o que era mal aos olhos do Senhor, para o provocarem a ira, porque o Senhor muito se indignou contra Israel e os tirou de diante da sua face, e nada mais ficou, senão a tribo de Judá. Até Judá não guardou os mandamentos do Senhor, seu Deus, antes andaram nos estatutos que Israel fizera, pelo que o Senhor o rejeitou a toda a semente de Israel, e os oprimiu e os deu nas mãos dos despojadores, através dos cativeiros, até que os tirou de diante da sua presença. Porém, cada nação fez os seus deuses e os puseram nas casas dos altos, que os samaritanos fizeram, cada nação na sua cidade, nas quais eles habitavam. Bem, o que é que está acontecendo aqui? No ano do rei Oséias, nós vamos ver que o povo, assim como o rei, fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. O que Deus permitiu? Que Salmanasé, rei da Assíria, do Império Assírio, um império extremamente cruel, um império que assim cometia atrocidades com os reinos conquistados, né? Ele viesse a cercar a cidade de Samaria. Eu acho interessante que os reinos antigos, os exércitos, eles cercavam a cidade e fechavam as fontes de água. Fechando a fonte de água, o povo não tinha acesso à colheita de alimentos, à plantação de alimentos e até mesmo à limpeza dos alimentos. Então tinha problema com comida, o povo morria de fome. Cercando ali também a fonte de água, o povo não conseguia se limpar, então a sujeira, que é símbolo do pecado, também assolava a cidade, né? E isso gerava muitos problemas e transtornos psicológicos nas pessoas. Então era uma forma de oprimir através da fome, através da sujeira, através de opressão e transtornos psicológicos, para o povo ir surtando e assim debilitando as forças do inimigo e depois adentrar, invadir. E foi o que Salmanasé fez no 9º ano. Ele tomou Samaria. O que ele fez? Um pouco mais à frente nós vamos ver que ele transportou o povo de Israel, da região de Samaria, para a Síria, e foi trazendo pessoas da Síria e de outras nações que estavam sujeitas ao governo assírio para dentro da região de Samaria, e por isso nós vemos aquela grande mistura, né? Nós temos aqui que tudo isso aconteceu por causa que o povo pecou contra o Senhor. Por quê? Porque o Senhor falou para Moisés, advertiu aquele povo que agora o texto mais uma vez está lembrando aquela passagem que eu sempre falo, que é uma das passagens mais lembradas da Bíblia, que Deus tirou o povo do deserto, e tirou um povo do Egito, e tirando o povo do Egito, caminhou com o povo no deserto, introduzindo a terra prometida, falou: não se misture com os povos dessas nações, porque senão vocês vão acabar se envolvendo com eles e adorando aos seus deuses, e assim irão se prostituir com eles e irão se afastar e virar as costas contra mim, e eu vou me provocar, isso vai provocar minha ira, vai ser ruim aos meus olhos, como está o texto que nós lemos aqui. E o Senhor protestou, usando dos profetas, convidando os profetas a falar à nação de Israel e ajudar para que o povo se arrependesse, mas eles não deram ouvidos, endureceram a cerviz, né? Quando ouviram a voz do Senhor, não endureçais as vossas cerviz. O povo estava cego, surdo, querendo andar conforme o teu próprio entendimento. Versículo de número 17 diz que eles adoravam aos postes, aos ídolos, aos altares, acendiam incenso a outros deuses, chegaram a passar seus filhos pelo fogo. Sabe o que é isso? Sacrifício de crianças a Moloque, que era um deus que tinha um formato de um homem, que na barriga, né, era uma estátua gigantesca de ferro, na barriga tinha um forno, e crianças vivas eram jogadas ali na região de Tofete, no Vale do Oleiro, aonde Jeremias chamou de Tofete, uma visão do inferno. Era o que o povo estava fazendo na nação de Israel, a nação que deveria adorar o Senhor. Estavam matando, sacrificando seus filhos, e isso é terrível. Infelizmente, nós temos que estar atentos, porque muitas pessoas estão oferecendo seus filhos dentro da cultura contemporânea. É uma reflexão. O Senhor se indignou contra Israel, o próprio Judá veio a pecar também, e depois do cativeiro da Síria nós vamos ver que vem também Nabucodonosor com a Babilônia, e ali vai cercar e depois vai invadir Jerusalém, botar fogo na cidade, botar fogo nos muros, botar fogo no templo, e assim levar o povo cativo para a Babilônia. Eu fiz uma análise rápida desse texto porque esse texto é extraordinário. Nós vamos ver que na época do rei Oséias
acontecia muitas tragédias, muitos assassinatos, aconteciam muitas injustiças, o povo desobedecia e desprezavam os mandamentos do Senhor, e isso era abominável aos olhos do Senhor. Nós vamos ver que Deus levantou profetas, né? A figura de profeta Amós, a figura do profeta Oséias, né? Eu coloquei aqui uma marcação, Amós, segundo aqui a Bíblia de estudo King James, do estudo Roma, ele era contemporâneo de Oséias, ele era contemporâneo também de Miqueias, contemporâneo de Isaías, né? Esses homens profetizaram, apesar de que Amós era de Judá, ele profetizava contra Israel, e Amós, no capítulo de número 7, ele vai falar: olha, eu não sou profissional não, tá? Eu não sou nenhum como se diz, profeta, eu não sou filho de profeta, eu sou um boiadeiro, o Senhor me tirou de trás do rebanho para vir profetizar contra a nação de Israel. Deus estava levantando um homem simples, já que o povo não dava voz aos seus profetas, como não deu voz a Isaías, como não deu voz a Miqueias, como não deu voz a Oséias, que teve a sua vida sendo convidada, e eu vou falar bastante sobre isso hoje, uma vida onde ele iria profetizar através da sua vida, mostrando de uma mensagem simbólica duríssima, onde ele teve que viver o contexto dessa prostituição de Israel, e o povo não se dobrou. Olha o que está escrito em Amós, capítulo de número 5: buscai ao Senhor e vivei, para que ele não irrompa na casa de José, Efraim e Israel tinham pecado contra Deus, com fogo e os consuma, e não haja em Betel quem o apague, vós que converteis o juízo em alosna e deitais por terra a justiça, procurai o que faz o sete estrelas e o Órion, sim, o Criador de todas as estrelas e de todo o universo, e torna a sombra da noite em manhã, e faz escurecer o dia como a noite. Deus, que é o Criador de todos, procurai a Ele, que chama as águas do mar e as derrama sobre a terra. O Senhor é o seu nome, o que promove a súbita destruição contra o forte, de modo que venha a destruição contra a fortaleza. O Senhor estava falando que até mesmo o forte ele destrói, a fortaleza ele lança por terra. Buscai o Senhor para que viva. O Senhor estava usando Amós para poder convidar o povo a se converter. Ainda lá no capítulo de número 5 mesmo, do 21 até o 27, Amós ainda vai dizer: eu odeio as vossas festas. O povo adorava Astarote, adorava Melcom, adorava Moloque, adorava a Rainha do Céu, adorava Baal, adorava a tantos deuses que havia dentro da nação de Israel, que estava agora impregnada pelo culto aos ídolos, mas insistia em querer fazer as festas, insistia em querer fazer os holocaustos, como uma forma de fugir. Tem muita gente que é religioso apenas, continua fazendo uma vida separatista, separando a vida secular da vida religiosa. É crente dentro do templo, mas depois lá no trabalho, dentro de casa, na escola, não tem nada a ver, perde a boa postura, os bons costumes, a doutrina, deixa tudo de lado e vive como quem nunca conhecesse Jesus. Odeio e desprezo as vossas festas, as vossas assembleias solenes que não exalam bom cheiro. Olha só, e ainda que me ofereçais holocaustos, ofertas de alimento, não me agradarei delas, nem atentarei para as ofertas pacíficas de vossos animais gordos. Afasta de mim esse estrépito dos teus cânticos, porque não ouvirei as melodias das tuas violas. Corra, porém, o juiz como as águas e a justiça como o ribeiro impetuoso. Ofereceste-me vós sacrifícios e oblações no deserto por 40 anos, ó casa de Israel. Antes levantaste a tenda do vosso Moloque e a estátua das vossas imagens e a estrela da vosso Deus que fizeste para vós mesmo, Astarote, Ranfã. Porque, portanto, vos levarei cativo para além de Damasco, diz o Senhor, cujo nome é o Deus dos exércitos. Amós estava exortando o povo, mas o povo não queria voltar. O povo que vivia abastado, o povo que vivia na sua extravagância, o povo que oprimia os pobres. E tem muita gente que se realiza
de forma indevida, né? Lembra de Sansão? Sansão era nazireu, não poderia beber vinho, nem passar perto de vinhedos, não poderia tocar em mortos, e ali ele não poderia casar-se com pessoas de outros povos, e ele faz tudo errado. Inclusive ele mata um leão e depois ele toca no morto, e dali ele tira mel de cadáver. Ele não podia tocar o mel, era coisa impura aquele mel. Mel era delícia, era símbolo de prosperidade, mas era mel de cadáver. Tinha gente que está prosperando, mas prosperando da forma errada. Israel agora estava prosperando, mas prosperando da forma errada. Estava fazendo certo e estava prosperando diante dos homens, mas não estava agradando a Deus. Olha lá o que Oséias 6 vai dizer: como hordas de salteadores que esperam alguns, assim é a companhia dos sacerdotes que matam no caminho, no mesmo consenso. Sim, eles cometem abominações. Veja uma coisa horrenda na casa de Israel. Ali está a prostituição de Efraim. Israel está totalmente contaminado. Os próprios sacerdotes que eram para conduzir a oração do povo até Deus estavam contaminados, porque Efraim é como uma pomba ingênua, sem entendimento, invocam em vão o Egito para a Síria. Veja, Salmanasé foi lá e levou cativo o rei Oséias. Por quê? Porque estavam buscando o Egito, sim, para se levantar contra a Síria. Estavam buscando se apoiar não no Senhor, mas no Egito. Quando forem sobre eles, estenderei a minha rede, e como aves do céu os fareis descer. Castigá-lo-eis, conforme o que eles têm ouvido na sua congregação. Ai deles, porque fugiram de mim. Destruição sobre eles, porque se rebelaram contra mim. E eu os remi, mas disseram mentiras contra mim, e não clamaram a mim com o seu coração, mas davam uivos nas suas camas. Para o trigo, para o vinho se ajuntam, mas contra mim se rebelam. Gostava muito de festa, gostava muito de beber e de comer o trigo e o vinho, mas se rebelavam contra o Senhor, e insistiam ainda em continuar assim, oprimindo o povo, oprimindo os mais fracos, oprimindo os mais pobres, a ponto de Amós, no capítulo de número 4, falar: ouvi essas palavras, ó vacas de Bazã, que estais no monte de Samaria, e que oprimis aos pobres, que estragais, ó, esmagais aos necessitados, e que dizei aos vossos senhores: dá cá e bebamos. Veja bem, as vacas de Bazã, essa expressão vacas de Bazã, ela se repete de uma forma diferente no Salmo 22, aonde Davi está tendo uma revelação do Cristo na cruz, aonde Jesus estaria falando: touros de Bazã me cercam, cães ladram contra mim, opressão está contra mim. Ou seja, essa expressão de touros de Bazã, de vacas de Bazã, fala das figuras de demônios que estão oprimindo, sim, essas mulheres que estavam influenciadas por demônios, assim conduzindo seus maridos à bebedice, à prostituição, à idolatria, e isso refletia na opressão a todo o povo que pagava um preço, e isso subia de uma forma desagradável às narinas do Senhor, porque se tinha uma coisa que Deus se preocupava era com os pobres, se tinha algo que Deus se preocupava era com os órfãos, com as viúvas. Tinha até na parte da lei, quando você fosse fazer a colheita, deixar uma parte para que o pobre, o viajante, o órfão, a viúva passasse e colhesse depois de você, e assim ninguém passasse fome. Mas o povo não. Essas vacas de Bazã, esposas das lideranças, tem muita liderança que é controlada pela mulher, essas mulheres que oprimiam, não diferente de Jezabel. Aqui, mulheres que mandavam no marido, mulheres que influenciavam seus maridos para a perdição, coisa terrível, e para a opressão daquele que era mais necessitado, daquele que precisava de alguém para orientar no caminho certo. A liderança, quando não orienta no caminho certo, ela tem uma tendência de, além de não ajudar a conduzir ao caminho certo, oprimir e assim ainda atrapalhar quem está tentando ficar de pé. Contra isso, a palavra do Senhor foi dirigida a Oséias, filho de Beeri, nos dias de Uzias, Jotão, Acás, Ezequias, rei de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel. Também nos dias de Oséias, disse
vai, toma uma mulher de prostituições, filho de prostituição, porque a terra certamente se prostitui, desviando-se do Senhor. E foi, pois, e tomou a Gomer, filha de Diblaim. E ali depois ela concebeu e deu um filho, e o nome do filho foi Jezreel. Sabe o que significa Jezreel? Jezreel era o lugar aonde iria acontecer a batalha. Foi aonde a figura de Jezabel veio a morrer. A batalha do Armagedon, o vale de Jezreel, aquele lugar é um lugar amaldiçoado, o vale de Jezreel. E depois ainda colocou outros 2 filhos, Lo-Ruama, que significa desfavorecido, e Lo-Ami, não povo meu. Aquela mulher foi e concebeu. Aquela mulher concebeu 3 filhos, um que simbolizava a guerra, porque Deus iria levantar uma guerra contra a nação de Israel. O outro significava Lo-Ruana, de modo que por causa do pecado aquele povo seria desfavorecido, perdendo o favor, a graça de Deus. E depois concebeu um 3º filho, que agora esse povo, por conta da apostasia, Deus não o reconhecia mais como seu povo, não povo meu. Lo-Ami, meu Deus, que coisa terrível, o nome dos filhos de Oséias, o profeta, que foi convidado não somente a pregar contra, a falar, mas a sua vida era uma expressão da indignação de Deus, o esposo traído pela mulher, uma mulher que foi dada a prostituições. Aquela mulher voltou para a prostituição, Oséias foi lá e a tomou. Ela voltou novamente, ele a tomou outra vez. Numa 3ª vez que ela voltou, a situação dela era tão crítica que ela se vendeu como prostituta, e ele foi lá e pagou um preço para poder atrair de novo e assim trazer de volta para a sua casa. Deus, ele deu o que ele tinha de melhor, e o que ele tinha de melhor, que era Jesus, pagou um preço pela minha e pela sua alma. Lembremos do que Pedro diz: não foi com prata nem com ouro, mas com precioso sangue carmesim que fomos comprados da nossa vã maneira de viver, dos nossos pecados. E como Paulo disse em Colossenses 2,14, cravando na cruz do Calvário, tirou ali a cédula de acusação da dívida que tinha contra nós. E isso é extraordinário, é maravilhoso. Nós precisamos valorizar o que Deus fez em detrimento do que o povo de Israel estava fazendo. O povo de Israel não valorizava o que Deus estava fazendo. Ouvi isto, vós que anelais o abatimento do necessitado e destruís os miseráveis da terra, dizendo: quando passará a lua nova para vendermos o grão, e o sábado para abrirmos os celeiros do trigo, diminuindo o efá e aumentando o ciclo, e procedendo dolosamente com balanças enganosas para comprarmos os pobres por dinheiro e os necessitados por um par de sapato, e para vendermos o refúgio do trigo. Jurou o Senhor pela glória de Jacó: eu não me esquecerei de todas as tuas obras para sempre. Sim, nós temos que ver que Deus estava em favor dos pobres, e como nós falamos daquelas vacas de Bazã, o povo agora estava oprimindo os pobres. É interessante, já que falamos dos filhos Lo-Ruama, Lo-Ami, Jezreel, assim nós vamos ver que Oséias, ainda no capítulo de número 2, vai falar bem assim: a sua mãe se prostituiu, aquela que os concebeu se ouve torpemente, porque diz: irei atrás dos meus amantes, que me dão o pão e a minha água, e a minha lã e o meu linho, o meu óleo e as minhas bebidas. Veja bem, o Senhor era quem alimentava, o Senhor é quem saciava a sede e as necessidades da alma, o Senhor é quem vestia e adornava Israel, o Senhor é quem dava santidade simbolizada ali no linho, que era algo extremamente valorizado, extremamente glorioso. O linho era o tecido de reis, né, que mostrava a glória da nação cujo Deus é o Senhor. O Senhor é que dava a presença do Espírito Santo, o óleo, a unção para a nação de Israel. O Senhor é que dava o vinho, que é símbolo da alegria. Mas agora esse povo,
símbolo da mulher de Israel, da mulher de Oséias, a nação de Israel. Esse povo estava atribuindo aos amantes aqueles que podiam prover o que eles precisavam. É triste quando nós atribuímos a outros e a situações e desvalorizamos aquele que de fato pode fazer algo por nós. Ela irá atrás dos seus amantes, mas não os alcançará. Buscá-los-á, mas não os achará. Então dirá: ir-me-ei e tornar-me-ei meu primeiro marido, porque melhor me ia então do que agora. Nós precisamos entender: aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. Se você pecou, se você transgrediu, se em alguma área da sua vida você abandonou o Senhor, se por algum motivo, em algum momento, você insistiu em fazer da sua mente a sua regra de fé e prática, volte hoje para os caminhos do Senhor. Lembre do filho pródigo. O pai estava de braços abertos, esperando para que fizesse uma festa para ele. Tinha veste, símbolo de santidade, tinha sandália na capacitação para preparação para anunciar o evangelho da paz, tinha o cajado, que era símbolo de autoridade, e uma nova aliança, assim, de um compromisso que o pai sempre tem com aqueles que buscam levantar e dizer: pequei contra ti, Senhor, perdoa-me. Ele sempre irá nos receber como um amado pai do que ama os seus filhos, né? Os moradores de Samaria serão atemorizados pelo bezerro de Bet-Aven. Aven, de Avon, que é o termo que significa vaidade. Aquele povo estava em Bet-Aven, na casa da vaidade. Betel, que era a casa de Deus, havia se tornado a casa da vaidade. Vaidade não só pelos padrões estéticos, mas vaidade porque estavam vivendo para adorar ídolos que iriam passar, coisas que eram passageiras e não coisas eternas, a qual o nosso Deus é um Deus eterno. Esse povo estava se perdendo em coisas passageiras, estavam andando em vaidade, na vaidade das idolatrias, porque o seu povo lamentará por causa dele, como também os seus sacerdotes idólatras, que nele se regozijavam por causa da sua glória, que se apartou dela. Oséias está falando isso ainda no capítulo de número 10, versículo 8, ele diz: os altos de Aven, pecado de Israel, serão destruídos, espinhos e cardos crescerão sobre os seus altares, e dirão aos montes: cobri-nos, e aos outeiros: cai sobre nós. Veja bem que o pecado do povo estava dizendo o caminho que eles iriam tomar. No Novo Testamento nós vamos ver Paulo falando que o salário do pecado é a morte. E assim nós vemos o comentarista colocando os pecados do povo e a sua queda. O povo se inclinou intensamente à idolatria. Sim, o povo de Israel então seria levado ao cativeiro, o cativeiro da Assíria. Muitas vezes foi levado ao cativeiro do Egito, foi oprimido pela Síria, foi levado ao cativeiro da Assíria, foi levado ao cativeiro da Babilônia, foi levado e assim foi dominado pelos Medo-Persas, foi dominado pelos gregos e depois estaria debaixo do jugo do Império Romano, até que Cristo veio não para livrar do império, mas para livrar as nossas almas do pecado, sim, da opressão e do cativeiro do pecado. Deus, ele sempre tem um meio então para atrair o seu povo. Oséias, no capítulo de número 2, versículo de número 14, vai dizer: portanto, eis que eu a atrairei e a levarei ao deserto, e lhe falarei ao seu coração. Deus permite que passemos pelo deserto, o deserto da vida, para que ali, na angústia, na aflição, no sol causticante, naquele ambiente hostil, nós possamos reconhecer que somos dependentes dele e assim entendermos, estarmos sensíveis à sua voz, discernimos o que ele fala e assim obedecermos aquilo que ele está nos instruindo. O Senhor iria conduzir o povo à angústia, à aflição, ao deserto, ao cativeiro, para falar ao coração do povo e ver se o povo iria voltar para ele. Mais uma vez, ele exorta ainda no capítulo de número 4 do livro de Oséias, o profeta está falando: ouve a palavra do Senhor, vós filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda contra os habitantes da terra, porque na terra não há verdade, na terra não há benignidade e nem há conhecimento de Deus. Jesus Cristo
é a verdade. Hoje não é diferente daqueles dias. Não há benignidade, né? O povo tinha se afastado da verdade e tinha se afastado da lei do Senhor, que é a verdade. Jesus é a verdade, o verbo que se fez carne, a expressão que está relatada em toda a Bíblia Sagrada. O povo tinha se afastado da lei do Senhor, então não conhecia a verdade. Não há benignidade. A benignidade é uma palavra que conduz para a edificação, que consola, que conforta, que ajuda, uma palavra que estimula, uma palavra que assim promove o bem e aproxima as pessoas de Deus. E isso porque não há conhecimento de Deus. Os homens de Israel e também agora Judá estariam adorando aos ídolos, estariam cada um adorando ao seu próprio ventre, buscando satisfazer as suas próprias vaidades. Um tema muito forte no livro de Oséias. Esse povo, não há verdade, não há benignidade e nem há conhecimento de Deus. Por isso Deus estava levantando uma contenda contra os habitantes da terra. Veja bem, só permanecem o perjurar, o mentir, o matar, o furtar, o adulterar, fazem violência. Um ato sanguinário segue imediatamente a outro. Por isso a terra se lamentará e qualquer que morar nela desfalecerá, com os animais do campo e com as aves do céu, e até os peixes do mar serão tirados. O povo iria ser conduzido a uma grande angústia. Existe uma mensagem profética para o dia da grande tribulação. Sim, Tilipseus Megalis é comparado, segundo diz o nosso amado pastor Joel Machado, a um beco sem saída. Haverá um dia de angústia, a qual nunca se comparou na terra. Esse dia da angústia é o dia da angústia de Jacó. É o dia que, comparado a 7 anos, vai acontecer uma grande aflição na terra. Mas Apocalipse 3:10 diz que para aqueles que guardarem a palavra dessa paciência, o Senhor os livrará daquele dia de aflição. Sim, nós cremos que num abrir e fechar de olhos, ao tocar da trombeta, porque a trombeta há de soar, sim, nós iremos ser transformados. Ao som da trombeta, a voz de alarido, os que estão mortos ressuscitarão e nós juntamente com eles subiremos aos céus a encontrar com nosso Senhor Jesus nas nuvens e assim seremos livrados desse dia da angústia. Eu estou falando de uma mensagem profética, uma mensagem escatológica que há de acontecer, mas isso aqui também estava relacionado ao que o povo de Israel iria padecer. E por que estava padecendo? Porque estava perecendo. O povo perece porque falta conhecimento. É necessário que você valorize a escola bíblica. É necessário que você valorize os cultos de ensino, os cultos de doutrina. É necessário que você valorize os seminários teológicos. É necessário que você valorize a sua vida devocional com Deus, independente do que acontece no templo. É necessário que você valorize a pesquisa e busque sair do superficial e conhecer com profundidade aquele Deus que te conhece profundamente, porque a palavra do Senhor é como uma espada que penetra na divisa da medula com os ossos, na alma com o espírito. A palavra do Senhor, o verbo que se fez carne, ainda em 1 Coríntios 13, a Bíblia vai dizer que um dia conheceremos como Ele nos conhece. Nós precisamos conhecer mais a Deus e não há outra forma de conhecer a Deus senão pela sua palavra. Se não valorizarmos a palavra, por certo, iremos colocar alguma coisa entre nós e o nosso Deus. Aonde estiver o nosso coração, ali estará o nosso tesouro. Nós precisamos valorizar a palavra para conhecermos e adorarmos com excelência, em espírito e em verdade, ao Senhor. Senão, por certo, estaremos valorizando outras coisas e estaremos adorando a outras coisas. Vinde e tornemos ao Senhor, porque Ele nos despedaçou
e nos sarará. Fez a ferida e atará. Depois de 2 dias nos dará a vida e ao terceiro dia nos ressuscitará. Viveremos diante dele. Então conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. A sua saída é como a alva, é certo, sim, e ele nos virá como a chuva seródia que rega a terra, aquela que vem até mesmo fora do tempo, aquela que vem até mesmo como um presente divino, que fora da hora, aquela que vem para preparar a colheita, o Senhor. Que coisa maravilhosa, nós devemos conhecer e prosseguir ao Senhor. O povo de Israel estava recebendo uma ferida que o próprio Deus fez para poder se voltar para Deus, porque Deus era aquele que podia o curar. Aqui há uma mensagem também maravilhosa acerca de Jesus, porque nós vemos que ele é aquele que no terceiro dia ressuscitou e também naquele dia nos fez uma promessa de que nós iríamos ressuscitar com ele, e isso é extraordinário. Ele é aquele que sara as nossas feridas e nós precisamos conhecer a Cristo, o Verbo que se fez carne. Nós temos aqui ainda, para encerrar, que por conta desse contexto de opressão, a Assíria, em sua estratégia, ela levava, como eu falei no começo da aula, o povo de Israel, de Samaria, para a Síria, ia trazendo pessoas da Síria para Samaria e de outros lugares, de outras nações sujeitas ao Império Assírio, para a região de Samaria. Isso quebrava a força da cultura, isso quebrava até mesmo o contexto espiritual, porque o povo de Israel, ainda que ele estivesse na perversão, na prostituição espiritual, a força da nação de Israel, a força de toda a jurisdição, as leis até mesmo sociais de Israel estavam ligadas à religião, estavam ligados ao culto ao Senhor. Então, essa mistura, ela quebrava um pouco dessa cultura e quebrava assim a força do povo que estava na adoração. Então, todas as vezes que o diabo queria fazer com que o povo de Deus enfraquecesse, e isso não é diferente do que ele faz hoje, ele promovia a mistura para enfraquecer o povo, e assim o povo se conduzia por ele mesmo à idolatria e ao pecado. Sucedeu, pois, que ouvindo eles a esta lei, apartaram-se de Israel todo o elemento misto. Neemias, depois, junto de Esdras, no capítulo de número 13, como nós acabamos de ler, depois da volta do cativeiro babilônico, isso mais à frente, porque depois Babilônia veio a oprimir, veio a invadir, como eu já falei, veio a destruir, levar o povo cativo, mas na época de Ciro libertou, e depois, na época de Esdras, veio a reconstruir o templo. Nós temos todo um trimestre falando sobre essa reconstrução do templo, do altar, dos muros de Jerusalém. Tem uma playlist só sobre isso aqui na EBD Online da Alfiômega, e você pode consultar e enriquecer aí o seu conteúdo pela pesquisa bíblica que nós disponibilizamos também. Então, no finalzinho do livro de Neemias, nós vamos ver que Neemias ali se reúne com Esdras e eles vão ler a palavra do Senhor, e há um grande avivamento, um grande quebrantamento da parte do povo se arrepende, Deus promove uma grande festa no meio do seu povo, mas Neemias e Esdras, eles vão consultar a lei do Senhor e vão ver que o povo fez o que não deveria, que era se misturar, fazer matrimônio com outras pessoas, e ali vai acontecer de que vai quebrar essa mistura, né? Porque já havia uma grande mistura naquela região, e a toda mistura de povo, e a todos os reis da terra de Uz, e a todos os reis da terra dos filisteus, e a todo Ascalon, e a Gaz, e a Crom, e ao remanescente de Asdod. Jeremias está falando dessa mistura que estava ali, assim como Neemias também registra que havia uma grande mistura. Essa mistura no Novo Testamento, ela é tão forte que o povo os judeus, eles não se relacionavam com os samaritanos. Por quê? Por conta dessa mistura, por conta dessa idolatria, eles eram colocados de lado, né, os samaritanos, e também os samaritanos não se relacionavam bem com os judeus, de modo que nós vamos ver que Jesus, ele não fazia acepção de pessoas. Deus não faz acepção de pessoas, e nós vamos ver que o Senhor, ele cria também um meio para atrair
a todas as pessoas até ele, de modo que no capítulo 4 do livro de João foi necessário que Jesus passasse por Samaria, porque lá tinha uma mulher e ele pede água para aquela mulher. Você conhece a história, e depois ele vai falar que aquela mulher, se bebesse da água que ele desse, aquela água saltaria para a vida eterna. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Os judeus não se comunicavam, não se relacionavam com os samaritanos, e agora aquela mulher iria ter a oportunidade de tomar da água da vida. Qualquer um que beber dessa água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu te der nunca mais terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salta para a vida eterna. Extraordinária. Aquela mulher ainda vai, por conta depois da divisão do reino, você conhece a história, depois da morte de Salomão, levanta-se ídolos, levanta-se altares, bezerros, para que o povo não fosse adorar no templo. E aí a mulher ela vai perguntar, aonde que se deve adorar, nos montes ou no templo? E Jesus vai enfatizar, preste atenção, isso não é uma desvalorização ao culto que acontece no templo, mas você precisa entender que nós somos a igreja, e onde tem 2 ou 3 reunidos, o Senhor se faz presente. Não podemos deixar de congregar, como disse o escritor aos Hebreus, mas nós precisamos entender que aonde nós estivermos, nós precisamos resplandecer a luz de Cristo que está em nós, e isso nós só faremos se nós, seja no templo, seja na nossa casa, ou seja onde estivermos, adorarmos ao Senhor em espírito e em verdade. A hora vem, e agora em que os verdadeiros adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adoram em espírito e em verdade. O ser humano tem dentro de si um instinto adorador. O ser humano precisa adorar alguma coisa. Se o ser humano não se volta para Deus e adora a Deus, o Deus de Israel, o Deus verdadeiro, que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aquele que faz saltar em nós uma fonte de água para a vida eterna. Se o ser humano não adora a Jesus, que falou que é o caminho, a verdade e a vida, ele irá adorar a qualquer outra coisa. A nação de Israel preferiu adorar a deuses estranhos, deuses da terra de Canaã, se perverteu, e por isso, pelo amor de Deus que tentou os conduzir de novo a ele, foi castigada, foi oprimida, foi levada ao cativeiro, porque abandonaram ao Senhor. Coloco diante de ti, está em Deuteronômio, a bênção e a maldição. Você é quem escolhe aonde você vai ficar. Se você fica debaixo da bênção, que hoje já está debaixo da palavra, as bênçãos do Senhor te alcançarão. Se você sai da presença do Senhor, automaticamente é você que se coloca em maldição. E assim fez a nação de Israel. Assim fez a nação de Israel, em se apartar dos caminhos do Senhor e deixar de agradar ao Deus vivo. Mas Deus, em seu infinito amor, ele sempre teve os seus meios para atrair o povo de volta a si. Ele usou os profetas, e aqui ele estava usando o filho amado dele para atrair a mulher samaritana. Aquela mulher foi para a cidade e atraiu a cidade toda para Jesus. E ali nós vamos ver que Deus não faz acepção de pessoas. E tem muita gente que às vezes é religioso, está dentro da igreja, mas não faz o que precisava fazer. Tem muita gente que está lá fora, querendo agradar a Deus, mas não conhece o Deus verdadeiramente, como o eunuco de Candance estava lendo, mas não entendia. E Filipe foi correndo, saindo do grande movimento pentecostal da igreja primitiva que estava acontecendo. Vidas sendo salvas, milagres acontecendo, mas ele aceitou o convite do Espírito Santo e foi ao deserto. Lá, por causa de uma alma, o eunuco, ele correu, fez força, alcançou aquela carruagem e ensinou Isaías 53, que era onde o eunuco estava lendo. Uma alma. E ali nós vemos também no livro de Lucas, para encerrar, no capítulo de número 10, enquanto o sacerdote não fazia o seu trabalho, enquanto o levita não fazia o que precisava fazer, enquanto muitas das vezes hoje a igreja não está fazendo o que precisa fazer, o samaritano veio a fazer o que era para ser feito: se preocupar com pessoas. Aquele é a figura que foi rejeitada.
A figura do samaritano aqui era a figura de um rejeitado. Cristo foi a pedra de esquina rejeitada pelos construtores. Assim como o povo de Israel, na época de Oséias, na época de Amós, rejeitou o Senhor também. Ele, como um estrangeiro, como um samaritano, como alguém rejeitado, ele parou para dar a sua vida. Ele pegou aquele que estava ferido, colocou sobre a sua cavalgadura, símbolo da cruz, atou as feridas com vinho, que é símbolo do sangue, com óleo, que é símbolo do Espírito Santo, e levou ali em cima da cavalgadura até a hospedaria. Pagou um preço e deixou lá. Essa hospedaria é símbolo da igreja. E falou: toma conta, quando eu voltar, se te custar mais alguma coisa, eu termino de pagar o que ficou faltando. Jesus deixou claro que ele irá voltar para nos buscar. Já foi tudo pago. Sim, e nós precisamos obedecer a ele, obedecer a palavra dele, obedecer ao Deus de Israel, diferente da nação de Israel e também do povo de Judá, que na época de Oséias, na época de Amós, acabou se prostituindo e adorando a muitas coisas, menos ao Deus verdadeiro, se prostituindo na idolatria. Que Deus nos livre, que Deus me livre, que Deus te livre e que nos faça atentos, vigilantes, sensíveis, porque hoje as idolatrias são muitas, as facilidades são muitas, as distrações são muitas e o tempo inteiro existem muitas bandejas para tentar tirar o nosso olhar, o nosso foco do alvo e assim tentar nos distorcer no meio do caminho, nos conduzindo a alguns atalhos. Que o Senhor te dê discernimento e que você continue o adorando em espírito e em verdade. Que Deus em Cristo te abençoe. Semana que vem nós estamos de volta, se permitir ele. Se essa aula te ajudou, deixa aí o seu curtir, o seu gostei, o seu like, comenta lá, deixa o seu glória a Deus nos comentários, porque isso é importante para nós, e compartilhe com todas as suas redes sociais essa aula para edificação de outros. Até semana que vem. Tenha um bom final de semana.